cara, essa Olimpíada, ela proporcionou um negócio que quem foi o último time bicampeão da NBA? Seguido. Acho que foi o Golden State Warriors, né? Do Kevin Durant ali, quando armou a panela. 18. A gente não tem visto mais. A gente sempre vê o campeão voltar como favorito, mas ter essa dificuldade para brigar pelo título. Mas esse ano é. Então, cara, mas aí que tá. Além de tudo, além do Boston ter mantido o quinteto, você tem uma situação que a própria Olimpíada ajudou a criar, que é morder os dois principais jogadores do time. Primeiro, o Steve Kerr não leva o Jaylen Brown. Eu vi até o Charles Barkley falando isso na ESPN Americana. ESPN, não sei. Vi no Instagram ele falando isso hoje. Não levam o Jaylen Brown, levam o Derek White, por exemplo, que, pô, puta jogador. Eu sou um fã incondicional do Derek White, mas o Jaylen Brown foi MVP das finais e tal. Eu acho que se parecia mais com o Kawhi Leonard, quando o Kawhi Leonard era cortado e tal. E fica mordido, faz uns tweets e tal, putaço da vida, chega a falar da Nike, o caralho. Aí, você me leva o Jason Tatum, que era o melhor jogador do time campeão, e, pô, tem jogo ali que o cara não entrou, não colocou o cara em quadra. A gente vai saber isso em algum momento, cara. Aí eu fico pensando... O que aconteceu? Aí eu fico pensando assim, os dois caras mais importantes de Boston estão absolutamente mordidos, querendo mostrar. O Jason Tatum pra até tem pensar em... Acho difícil, tá? Mas pra pensar em ser MVP e tal. E o Jaylen Brown pra continuar nessa... E o próprio Jason Tatum não tendo ganhado MVP das finais de conferência, das finais da NBA, mordido também por isso, pra falar, Apesar de ter tatuado, eu acho que o troféu de MVP, né? Acho que ele também... por mais que... Cara, assim... Começando pelo Boston, eu acho que é muito favorito ao título. Todo mundo saudável. Todo mundo saudável. Todo mundo saudável. Eu acho que é um time muito... A adição do Jrue Holiday, ela faz com que o time se torne muito comprometido, cara. O Derek White, eu entendo a ida dele, por ser esse cara de grupo, por ser, assim, a gente não é somente talento, a gente viu isso. O time americano... o Derek White teve um jogo de preparação ali que o Sudão do Sul quase ganhou. Sim. O Derek White, ele volta titular mesmo, com o time perdendo de 20. Porque sabe que é um cara que saiu de terceira divisão no universitário. Porra. É um role player. Até chegar à primeira divisão universitária, o cara jogou 3 anos na terceira divisão universitária. O cara, sabe? Comeu o pão. O cara dá o valor, você entendeu? Então, assim, é um cara que vai deixar tudo em quadra e assim, e você não precisa. Você fala assim, precisava do Jason Tatum, com o Kevin Durant jogando numa mesma posição. Será que o Jason Tatum se sujeitaria a ter menos bola, ele como campeão, do que o Devin Booker, por exemplo, como se sujeitou? O Devin Booker faz uma baita Olimpíada defensivamente. Sim. Eu acho até que se o Devin Booker trouxer esse entendimento do jogo, porque ele é o melhor jogador do Phoenix Suns, pelo menos é o cara que tá mais tempo lá, é o cara mais querido. Se ele falar assim, Kevin Durant, assume aqui, meu irmão, como que o Dwayne Wade fez no segundo ano do LeBron em Miami, que no primeiro ano o LeBron deixou o Dwayne Wade, não, o dono da equipe é você, eles perderam do Dallas. E aí eles vão para as Bahamas e falam assim, amigão, ou você vencer o LeBron de Cleveland ou não vamos ganhar nada. E aí o LeBron toma um choque e acaba sendo o LeBron de Cleveland e o Miami começa 4 finais seguidas ali. Se o Devin Booker trouxer essa perspectiva pro Phoenix Suns, e o Phoenix Suns saudável, o Phoenix vai brigar. Apesar de a gente achar que o Phoenix Suns, pode ter tipo Jordan, portuguesa. Bird, Magic Johnson, não ganhar de ninguém. Coitado. Afinal, apesar disso. Aí, não, e no Oeste que é difícil, que né? tá cada vez mais complicado e tal. Aí você tem você precisa ter esses caras, cara, que vão ser os carregadores de piano. O Jason Tatum, confesso que também fomos pegos de surpresa, mas algo aconteceu, cara. E aí, assim, você vai falar, pô, o Joe Ele não jogou bem nenhum jogo na preparação. Ele não matou nenhum jump, cara. Nenhum arremesso. O Jrue Holiday e o Derek White, você fala assim, pô, os caras foram campeões e foram pra Olimpíada. O Jason Tatum também. Então não tem essa de cansar, desmotivar, não. Sim. Mas é assim, o cara fala assim, cara, se for chegar 4 bolas pra mim, eu tenho que passar, e em Boston ele não vai passar 4 bolas. Não vai. Ali ele vai passar. E aí eu não duvido, cara, do cara ter treinado mal. Eu não duvido do cara treinar sem aquela pegada, sabendo disso. Eu não duvido do cara ter ido pra noite. Não duvido de nada, a gente não sabe dia a dia.
Saiu, no penúltimo dia, saiu uma matéria de que ele tá chegando numa van 4 horas da manhã. Será que é verdade, não é? Não dá pra saber. Está do outro lado do mundo. Pode ser que algum dia alguém vaze. Cara, quem que botou na reta se não vem esse título aqui? Nunca mais os caras iam comparar o LeBron James com o Michael Jordan se essa medalha de ouro não vem. Cara, o LeBron James, depois do fracasso do Mundial de 2023, que a seleção americana nem medalha pegou, o cara pessoalmente pegou o telefone e ligou pros caras. Kevin Durant, você vem? Venho. Embiid, o Curry, você vem? Venho. Fulano, você vem? Venho. Fulano, você vem? Venho. Cara, se ele não ganha, imagina o comprometimento do LeBron. Um cara que tá sendo comparado ao Michael Jordan, um cara com 40 anos, pô, deixando tudo em quadra. Eu não duvido desse cara ter visto o cara treinando meia boca e falar assim pro Steve Kerr, meu irmão, não vai botar esse cara pra jogar. O cara não tá treinando com tesão, vamos ganhar nós. Se precisamos dele pra ganhar, não. Correu risco? Correu, mas, cara, e aí? Não dá pra saber, velho. É esquisito, é. Em relação à Nike, eu acho pouquíssimo provável, cara. Pouquíssimo provável. Até porque o Grant Hill já confirmou o Jaylen Brown como capitão de Los Angeles. E o Grant Hill, a vida inteira, ele foi patrocinado pela Fila. O Grant Hill tinha uma linha de tênis Fila. Ele mesmo, pra coletiva, ele fala... Cara, eu nunca fui o Nike. É que tem uma parada também que o Jaylen Brown é um cara que defende Gaza. Exatamente. Ele é um cara... Aí sim. Agora, Entendeu? falar que é culpa do patrocinador... Não. Ele é um cara que foi pra frente. Na época do Black Lives Matter, ele foi pra frente. Sim, foi. Ele e o Malcolm Brogdon. Ele é um cara participativo. Agora... Cara, eu acho que o Derek White... Os caras falam assim, a gente precisa de um cara aqui pra defender perímetro. Tal. O Jaylen Brown defenderia? Precisa ver que tesão que ele viria. Então. Precisa ver. Se ele quisesse, 2019, Jaylen Brown jogou. Derek White jogou. Marcus Smart jogou. E o Jason Tatum não jogou. Foi, mas estava machucado. Foi a pior participação americana em Mundial. Mundial da China. Que a Espanha foi campeã, a Argentina foi vice. Que é o Mundial que a gente estava comemorando a vitória da Grécia e perde de 20 da República Tcheca. O Tatum tá isento porque ele não jogou. Até acho que se ele jogaria, a seleção americana ia brigar. O Derek White é o melhor encaixe, assim, cara. Ele pode fazer... Ele é um cara que vai bater, matar a bola de 3. E ele é um cara que não vai ter, do aspecto de ser de role player, vai ter ego de querer 4, 5 bolas de 3, 4 bolas pra jogar. Ele vai jogar que ia pintar na mão dele. Se não pintar, meu irmão, toque e me voe. Bota a bola na mão do Curry. Curry esquentou os últimos 2 jogos, 60 pontos. Acabou. E cara, você tava falando de favoritismo do Boston, nesse contexto do leste a gente teve várias trocas. A gente teve Paul George indo pra Filadélfia. A gente tem agora, esperando o Milwaukee mais entrosado e saudável, coisa que não aconteceu nos playoffs. A gente teve Nova York que, trouxe a galera toda de Vila Nova lá, que jogou junto, e trouxe o Bridges, que é um baita de um defensor. Estão falando que montaram um time com encaixe perfeito para bater esse Boston e tal. O que você enxerga do leste? Quem que você acha que é o adversário mais perigoso para esse Boston? Cara, o Philadelphia, eu acho que é uma cartada decisiva, assim, é um all-in. E é um all-in pra Filadélfia, né? Porque saiu a notícia semana que Nova Jersey fez uma proposta pra tirar os Sixers de lá. Ah, é? Pra voltar ao New Jersey Nets? Não. Brooklyn Nets. Poderia New ser Jersey alguma Sixers, coisa. Mas não vai ser Sixers, porque por conta da... Cara, uma franquia absolutamente histórica da NBA, o Philadelphia. É esquisito, mas eles estão bem abertos, porque a proposta é muito, muito significativa. Nossa. Enfim, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Cara, esse Philadelphia, assim, o Nick Nurse estava no Brasil aqui dando uma clínica, né? E ele foi perguntado, acho que são vários jogadores novos, além do Paul George, que é um Big Three com o Max e com o Embiid. É uma última tentativa de agradar o Embiid. Eu acho que é uma cartada final, assim. Você tem Caleb Martin, que é um baita defensor, é um cara que foi muito bem por Miami naquela série final contra Boston. Você tem outro jogador, você tem o André Drummond voltando para ser um reserva do Embiid para ajudar em rebotes ofensivos. O Martin tem a cara do Spoelstra, cara. Não sei se ele funciona. É tipo o armador que foi pro Lakers lá. Sim, é bem a cara de Miami, os caras não draftados, os caras que aparecem do nada. Exatamente. Concordo. Alguns jogadores só funcionam na mão. Mas o Nick Nurse é um cara inteligente. Eles trouxeram o Eric Gordon, que é veterano, que mata a bola. Sim, eles montaram um time legal. Gosto muito de Nova York.
Eu acho que o problema de Nova York vai ser a manutenção, eu acho que o interno, a manutenção do Jalen Brunson como principal jogador. O Julius Randle, se ele entender que ele não é mais o dono do time, que ele não precisa ter 5 bolas de 3 arremessadas por jogo, que ele pode jogar, às vezes, completar o quinteto lá embaixo, já que eles perderam o Hartenstein, eu acho que pode... Você gosta do Thibodeau? O Thibodeau, ele sempre começa bem os trabalhos, depois ele perde a mão. Essa parada dele de fazer pouca rotação, eu acho um absurdo, cara. Eu acho um absurdo. É. Eu acho um absurdo e ele compromete. Ele comprometeu a não ida de Nova York para as finais do leste, ou até em sonhar algo grande nessa temporada por conta disso. E a gente vai ter agora um checkmate, né? Porque o Michael Bridges nunca perdeu um jogo da NBA. Ele jogou todos os jogos desde Vila Nova. Sim. O cara nunca se ausentou por lesão. Então são 30 jogos por temporada universitária, ele jogou os 30. São 82 na NBA, ele jogou os 82 em Phoenix. Teve um ano que ele jogou 83, que quando ele sai de Phoenix para Brooklyn, ele joga todos os jogos. Caralho. E o Thibodeau é um cara que joga 37, 38 minutos por partida. Pô, será que esse cara vai aguentar? Vai aguentar. Essa é uma das notícias. Acho Nova York muito forte. Eu acho que torço muito por Nova York voltar, que acho que é uma cidade que puta, se ninguém nunca foi assistir, vocês já foram assistir jogo em loco? Não. Cara, se você não tem time, é impossível você não sair de lá Knicks. É impossível. Impossível. New York Knicks. É impossível você não sair torcedor dos Knicks. O Garden Cara, a casa do basquete. Loucura. É uma paixão. Garden é o cega. Maracanã, né? Do E é um basquete. negócio tipo assim, é o Palmeiras na fila, a torcida pegando fogo. É o Corinthians na fila, que a torcida crescendo. É uma paixão E agora cega. com esperança, né? E, cara, o Milwaukee eu coloco num patamar abaixo, porque eu não confio no Doc Rivers. Eu acho que tem talento, mas eu acho que o Doc Rivers, ele foi campeão em 2008. Acho que ele tem o mérito de aglutinar os caras lá, mas eu acho que foi muito mais pelo Rajon Rondo, pelo Garnett, pelo Pierce, pelo Ray Allen, do que pelo Doc Rivers aquele título. Eu acho que a escolha do Doc Rivers no ano passado... Ele é tipo o Carille, vivendo pelo título brasileiro a vida inteira. Então, pô, não chegou a comparar... Tinha que ter a lembrança do Carille, O Carille foi campeão no meu time. O cara não esquece do Carille, velho. É foda, velho. O cara é doido, né? Coitado do Mas Carille. o Doc Rivers, cara, o que me chamou a atenção foi a escolha pelo Doc Rivers, cara, no ano passado. Mano. Porque assim, e o você cara já tava bem. Você trocar um time, por exemplo, o Cleveland foi campeão em 2016, aquele time da virada, do 3-1, ganhando do 73-9, do MVP unânime, do técnico do ano, coisa e tal. Talvez o maior título Você da NBA. tirando o David Blatt com campanha excepcional, botando um cara mais o Ty Lue, que era um cara mais boleirão. Porque o LeBron bateu de frente ali. O David Blatt era um cara extremamente estudioso, mas um cara fechado com as suas ideias. Cara, você tirar o Adrian Griffin, que historicamente era a primeira oportunidade dele como técnico, o cara assistente técnico, o cara excepcionalmente defensivamente. O cara como jogador, um jogador mediano, mas um cara que foi conhecido por defender, por se dedicar pro time. O cara tem uma campanha, acho que de 30-13, 32-13 ou 30-13, não recordo precisamente da campanha. E botar um cara... Porra, desculpa o palavrão, um puta véia como o Doc Rivers, é como você tirasse aí um Fernando Diniz agora e trouxesse um Luxemburgo de volta. Um cara que já foi importante. Tipo o São Paulo manda o Zubeldinho embora e traz o Doc Rivers foi Filipão. um baita jogador. Eu lembro do Doc Rivers jogando no Atlanta Hawks nos anos 80, um baita armador. O Doc Rivers foi vice-campeão do mundo no Mundial que teve nos anos 80 em Cali. E ele foi seleção do campeonato. A seleção americana não foi ouro, mas ele foi o melhor jogador da seleção americana. Talento. Isso também não quer dizer nada. O cara ter sido um baita jogador não é condição do cara ser um baita técnico. E assim, qual que é o último grande trabalho do Doc Rivers? Ele no Los Angeles Clippers, ele foi vice-presidente. Além tem até um documentário legal dos Clippers falando daquela época em que o dono foi banido, né? O dono anterior, o Donald Sterling, que... Lembra que pegaram gravações dele? Eu lembro, claro, deu um escândalo. Você com a menina lá, falando que você tá com negros, que ela tinha tirado foto com o Magic Johnson. Nossa, cara. Pô, tem um documentário sobre isso. Tem na Netflix uma parada dessa. Eu não lembro de que é. Eu sei que, pô, é um negócio que remete à era ali, o início da era Doc Rivers, em que ele foi o primeiro treinador
Depois deram um cargo dele de presidente. Pô, ele contratou, eu lembro de uma estatística na época de mais de 60 jogadores e o time não chegou a uma final de conferência. Entendeu? Então, assim, cara, a aposta dele foi, pra mim, equivocada. Agora, em contrapartida... Teria que se reciclar muito nessa intertemporada pra trazer algo diferente. Agora, em contrapartida, cara, você pega o Boston, que perde seu treinador por conta de um escândalo até hoje muito mal explicado, que agora tá lá em Houston, né? O Emil Doka, depois de ter levado o time pra final, fazendo uma... abriu 2-1, ficou 2 vitórias no Exatamente, título. cara. Contra um Golden State, exatamente. Cara. E não foi campeão porque o Jason Tatum não jogou bem nessas finais, porque senão poderia ter brigado e tal. Não vendeu nenhum jogo barato. E aí, você perde esse cara na temporada seguinte, alça o auxiliar... E é criticado no primeiro por perder uma final de conferência em casa. Mas também cara, foi... a gente tava lá, eu falei, também esse cara não fica aqui mais um dia. Mas também foi buscar um 3-0 e tal, e o Tatum no primeiro minuto sente o tornozelo ali, com o Jaylen Brown com a mão esquerda meio fodida, não conseguiu fazer... Enfim, cometeu 8 turnovers, né, mas agora ele brinca, agora tá melhorando e tal. E aí, assim, o Brad Stevens, que era o treinador que... Virou manager e o cara destruiu, assim, montou um elenco absurdo. E aí eu fico pensando, né? Você falou assim... E foram pro all-in, né? Porque eles abriram mão do Marcus Smart, que era a referência defensiva, o cara com mais longevo na franquia, mas a oportunidade do negócio é assim, eles abriram mão do Marcus Smart para trazer o Porzingis. Sim. O Holiday. Porque se o Lillard vai para Miami, como ele queria ir, o Miami queria... Sim. O Holiday não sairia de Milwaukee. Não sairia. E eu não sei se sem o Holiday o Boston ganharia o título. Eu também acho. E aí, aquela bola é uma peça de xadrez no tabuleiro jogada de uma outra maneira, caiu a possibilidade. Não, é engraçado. O Holiday... E o Portland foi gente boa também, porque o Portland podia ter batido o pé e falou assim: não vou liberar, não. Acho que o Portland, até com o Rusga do Miami, falou assim: puta, vamos mandar o cara pra Boston, meu. E pegou o Robert Williams, que machucou de novo e tal. É um cara que poderia. Se não tivesse tido tantas lesões, eu acho até que ele poderia ter ficado. Ele é bom jogador, cara. Muito bom jogador. Ô, Buga,